esse capítulo, com toda certeza, foi o melhor em muitos meses. Se duvidar, ainda melhor do que o final da 9ª rodada que nós tivemos no mês passado. E tudo isso porque tivemos a revelação de todos os deuses que vão lutar no Ragnarok. Isso incluindo Anubis e Susanoo. E até foi confirmado que o lutador ao lado da humanidade na 10ª rodada vai sim ser o Okita Souji. Esse vídeo tá tão bom e cheio de informações que você precisa já deixar um like aqui embaixo. Então vamos logo falar dos spoilers do capítulo 84 de Shumasa Valkyrie. O capítulo já começa com o fim da batalha entre Apollo e Leônidas, e o Apollo lá sentado no meio da arena, se lembrando dos seus dois oponentes, onde ambos aprenderam que eram parceiros e buscavam um modo de vida belo e nobre como homens. E desse jeito, eles tiveram uma verdadeira batalha. E foi exatamente por eles terem se tornado amigos que a batalha, mais no final, se tornou ainda mais mortal e sem hesitação, onde os dois usaram todo o seu poder. E para Apollo, as cicatrizes que ficaram em seu corpo da batalha são a prova de que aqueles dois viveram e que são considerados também uma bela batalha, e aqueles são os seus registros. E por isso também, o deus Apollo não quer de jeito nenhum que as suas feridas e suas cicatrizes sejam curadas, porque ele não se importa se aquilo ali estragar a sua aparência ou que façam as pessoas o chamarem de feio. Para ele, são os mais belos restos de sua alma e de seus amigos. E tivemos também uma bela cena de despedida a mais para o Rei Leônidas, com seus guerreiros chorando ao lembrar dele, mas que também sentiram que deveriam se manter de peito erguido e seguir em frente com orgulho. Até mesmo aquele soldado que sempre aparece antes fala que Leônidas ainda está guiando todos eles pelas costas e que eles não devem perder o orgulho de que Esparta é a mais forte. E esse momento não nos deu o que nós esperávamos do jeito que a gente imaginou no mês passado, com o motivo dos lutadores ficarem se odiando, mas realmente deram uma despedida a mais para Leônidas e um momento extra para o Apollo, que realmente ficou muito bonito. E eu acredito que mereciam, de verdade. E depois de tudo isso, nós vemos Okita, Souji e Kondo falando que a forma que o Leônidas morreu era de se manter orgulhoso e que ele deveria mostrar respeito por ele. E por quê? Porque mesmo que ele tenha sido derrotado, foi uma luta justa da qual ninguém deveria se envergonhar. E o Okita diz até mesmo que sentia inveja do Rei Leônidas. E o motivo disso é porque nem mesmo Sasaki sabia como foi que Okita Souji e Kondo morreram. Eles mencionam que Isamu Kondo foi capturado e decapitado como um criminoso, enquanto Okita morreu da tuberculose, a doença que todos nós conhecemos. A mesma doença que também o matou em Shururan, mas que obviamente também o matou na vida real. Inclusive mencionam que nenhum dos dois morreu num campo de batalha ou no meio de um duelo contra um adversário digno, assim como aconteceu com Leônidas em vida e em alma. E o que eles tiveram foi praticamente com uma combustão incompleta, como se eles não tivessem queimado a sua alma completamente até o seu limite. Então é por isso que eles têm inveja do Leônidas e da forma que ele conseguiu conquistar a sua morte, tanto em vida quanto no Ragnarok. E em vez de nós vermos direto quem a Brunhilde vai selecionar para a 10ª rodada do Ragnarok, temos alguns pequenos momentos da Gul se lembrando dela e da Geirolf juntas, assim como ela faz em toda a rodada que uma de suas irmãs perde e fica lá chorando no canto. Mas pela primeira vez, a Gul, ao invés de ficar só chorando, ela começa a se sentir motivada e meio que com uma pinta de coragem, se preocupando mais com o destino da humanidade, já que agora os deuses estão com 5 vitórias contra as 4 dos humanos. E isso com certeza é algo muito preocupante, levando em consideração de que os deuses só precisam vencer mais 2 batalhas para poder então causar a extinção da humanidade. Então basicamente, para que os humanos tenham que sobreviver, eles precisam vencer quase todas as batalhas restantes, ou pelo menos
3 seguidas daqui pra frente. Por isso, a escolha do próximo humano tem que ser a melhor e mais perfeita possível. Mas a Brunhilde estava tendo muita dificuldade especificamente com isso, já que ela não fazia a mínima ideia de quem deveria chamar para a batalha. E essa cena me lembrou muito o que aconteceu lá na terceira rodada de Poseidon vs Sasaki. Mas dessa vez, ela nem mesmo sabe qual deus que vai lutar. Ela realmente só não tem a mínima ideia. E entre as 5 opções que restaram, nós tínhamos Okita Soji, Takata Kintoki, Nostradamus, Rasputin ou Simo Raiha. Provavelmente, ela não conseguia se decidir dessa maneira porque está preocupada demais na batalha, agora que eles estão na desvantagem. Até que então, Kondo entra na sala da Brunhilde junto ao Okita, segurando a bandeira do Shinsengumi, falando que o Okita, o capitão da primeira divisão do Shinsengumi, vai lutar nessa rodada e vai ser o próximo, declarando com a maior confiança de que ele não perderá para ninguém e vai vencer, com uma cena maravilhosa com esse sorrisinho perfeito dele de demônio e uma animação que já me deixou muito hypada pra batalha. Também me lembrando bastante de uma frase que eu tenho certeza que eu ouvi no Tiruran e que teve lá dentro, de que ele nunca mais ia perder para ninguém depois de ter perdido uma batalha contra alguém mais forte do que ele. O que me deixa até meio suspeita de que temos alguma chance sim, de que algumas partes do mangá ou certas cenas vão acabar sendo recicladas nessa batalha. Além de que, essa situação também me lembrou muito o Sasaki Kojiro, quando ele também se candidatou para lutar, e que isso meio levou Sasaki a se tornar o primeiro humano a vencer uma batalha no Ragnarok. E eu espero que esse padrão de vitória acabe se repetindo com Okita. E enquanto isso, fora da área dos humanos, quase ao mesmo tempo, também está acontecendo uma reunião muito importante entre os deuses para eles selecionarem o próximo lutador. E literalmente, todos os deuses principais que nós conhecemos estão presentes lá. Até mesmo Shiva, Thor e Loki, que raramente estão aparecendo para assistir as batalhas recentemente. E o Loki, inclusive, fica provocando o Shiva por conta de seus ferimentos que teve durante a batalha contra o Raiden, onde ele perdeu seus braços. E então começam a ter uma pequena discussão, porque o Loki e nós sabemos que o Shiva tem um pavio bastante curto e é bem fácil de ser irritado. Mas os dois são impedidos no meio da discussão pelo Odin, dando assim início à reunião deles. E eles falam que o motivo pelo qual essa reunião foi chamada por Odin e Zeus é que eles querem decidir como que o Ragnarok vai terminar. Eles realmente já querem acabar com tudo de uma só vez, porque eles só precisam de mais 2 vitórias e finalmente vão ter a oportunidade de destruir toda a humanidade e eliminá-la da face da Terra. E é exatamente por isso que eles querem decidir quem vão ser os 2 próximos lutadores, da 10ª e da 11ª rodada, a que está por vir agora e a próxima já, porque eles não podem mais se dar o luxo de continuar perdendo para os humanos. E eu só fico imaginando as caras que a gente vai ver aqui, vai ser uma coisa muito incrível de presenciar os deuses possivelmente bem irritados. E essa reunião até me lembra quando o Sasaki venceu a 3ª rodada e tiveram que decidir se o Shiva ia lutar ou se colocariam mais um grego. Mas então, o primeiro que se candidatou a lutar foi o deus Anubis, fazendo a sua primeiríssima aparição, que mesmo não sendo o furry do jeito que a gente esperava, com cabeça de chacal, ou talvez uma imponência bem grande, ele me lembra mais o Inosuke, que usa uma máscara e muita pouca roupa. Mas ao mesmo tempo, falando sobre o design dele, eu gostei que ele tem garras nas mãos e nos pés e algumas presas ali na sua boca, ao invés de só ter dentes normais, meio que dando uma oportunidade para ele ter pelo menos uma transformação de chacal. E a personalidade da Anubis também é descrita como energética, infantil e que se parece muito com um cachorro. Mas com toda certeza, ele já estava 100% decidido que ia lutar na 10ª rodada. E o motivo disso, segundo ele, é que ficou esperando esse tempo todo e não sabe o que vai fazer se a sua vez não chegar logo. Ele estava literalmente
ameaçando o deus mais poderoso do Shumatsu, o Zeus, se ele não deixasse o Anubis lutar logo. E assim o Zeus pergunta para os deuses nórdicos se tá tudo bem o Anubis ir agora. E todos eles concordam com isso. Até mesmo Thor e Odin. O que pra mim já é algo bem suspeito. Porque vocês sabem que os deuses precisam de 2 vitórias garantidas. Logo, eles precisam mandar seus lutadores mais fortes agora mesmo. Então por que será que eles não estão falando para o Odin ir lutar no lugar do Anubis? Já que ele é o líder nórdico, ou talvez até mesmo Loki, que é outro nórdico. Será que eles estão admitindo abertamente nesse capítulo que o Anubis, um deus que se parece com uma criança e age literalmente como um cachorro, é uma vitória garantida, mais possível do que o próprio Odin, um dos personagens que a gente mais tem expectativas, principalmente depois de ver ele ameaçando Bel e também outros deuses por conta do Ragnarok. Com certeza tem alguma coisa errada e escondida no meio disso tudo. Mas quando Anubis ouviu que todos eles aprovaram que ele seria o próximo a lutar, ele ficou todo felizinho e realmente pulando igual um cachorro. Mas então, antes que eles conseguissem decidir totalmente com certeza, Susanoo no Mikoto entra na sala e meio que pede para eles esperarem um pouco. Exatamente da forma que a Brunhilde pediu lá no primeiro capítulo para eles esperarem um pouco antes que executasse a humanidade. E o Susanoo tem uma aparência quase da forma que eu já esperava, só que um pouquinho mais velho que o normal. Mas ainda assim, emanando aquela pressão e aparência de força, usando meio que uma armadura japonesa, uma roupa bem antiga e uma espada que aparenta ser bem poderosa, mesmo que nem tenha sido mostrada. E Susanoo e Anubis meio que ficam discutindo um pouco sobre quem seria o lutador da 10ª rodada, onde Deus egípcio se mostra ainda mais infantil, mas de uma forma que eu admito que é bem bonitinha. E o Zeus então pergunta por que o Susanoo está tão preocupado com a próxima rodada. E ele diz que é porque ele soube que o próximo lutador da humanidade vai ser o assassino mais forte dos humanos, Okita Souji. E essa alcunha e descrição do Okita fez com que eu ficasse ainda mais animada. E nem é só porque ele é um dos meus personagens favoritos. E, inclusive, essa alcunha é tão importante que chamou a atenção do próprio Susanoo no Mikoto. E ele diz que ele é o único que deve lutar contra o Okita, por causa que o Kendo, que é a técnica das espadas, diz ter nascido desde o próprio Susanoo. Então, meio que os dois deveriam se enfrentar, e também que Susanoo é conhecido como o maior assassino de deuses. E isso com certeza mostra que nós veremos uma batalha nada menos do que emocionante e incrível daqui pra frente. Mesmo que vocês nem gostem tanto do Okita como eu gosto. E eu não sei se vocês perceberam, mas também com esse capítulo, nós basicamente já temos confirmado quem vai ser também o lutador da 11ª rodada do Ragnarok, o deus egípcio Anubis. Porque eu duvido que essa criança mimada e irritada iria esperar mais uma vez, assim como aconteceu com Shiva. Ainda mais depois que todos os deuses concordaram antes que Susanoo aparecesse. E também com toda certeza, eu tô muito animada para ver como que vai ser esse combate, já que pela primeira vez teremos uma verdadeira luta de espadas. E eu não sei vocês, mas eu amo batalhas com espadas, porque é algo simplesmente maravilhoso e incrível de se ver, tanto em anime quanto no mangá. Ainda mais quando se fala entre uma batalha de um dos meus personagens favoritos de Shumatsu. E também podemos finalmente dizer que nós conhecemos todos os deuses que vão lutar no Ragnarok, que estavam originalmente na lista, já que eu ainda acredito na possibilidade de que mais um deus poderia ser adicionado no futuro, por conta da falha que nós temos que o Buda traiu os deuses. Então tá faltando ser adicionado mais um, caso realmente a gente veja todas as batalhas. Mas isso também, infelizmente, meio que me dá uma leve impressão de que Shumatsu pode estar indo mais para baixo do que a gente pode esperar, ou seja, terminando mais cedo. E isso a gente só vai descobrir caso essa batalha também seja mais curta, assim como a do Apollo vs Leônidas. Porque se isso acontecer,
a gente vai poder ter certeza de que as batalhas estão ficando bem mais curtas do que o normal. Mas me diga aqui embaixo nos comentários se vocês estão tão animados quanto eu para ver esse capítulo oficial e também se vocês gostaram de todo o hype, da aparência dos seus personagens e também os 2 lutadores que foram revelados para a 10ª rodada com toda certeza. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz e também muito hypada para ver tudo o que vai acontecer. Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você saber quando vai sair a nossa análise do capítulo, que eu pretendo fazer um pouco diferente do que todos os outros meses que vocês já viram até agora. Então eu vou estar esperando todos vocês lá e não esqueçam de verificar todos os nossos queridos e amados membros: o historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Charlie Zero, Vianney Zotirra, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti, Otávio Araújo, Brendo Medeiros e Glitch TV.